Banca CESP TRE 2015. A topologia de uma rede refere-se ao layout físico e lógico e ao meio de conexão dos dispositivos na rede, ou seja, como estes estão conectados. Na topologia em anel, há um computador central chamado token, que é responsável por gerenciar a comunicação entre os nós. Item errado. Na topologia em anel, não há um computador central. A topologia que possui um computador central é chamada de estrela. Banca CESP, Banco da Amazônia, 2010. A internet funciona a partir do modelo cliente-servidor, no qual os computadores dos usuários operam como clientes conectados aos servidores, que funcionam como provedores de acesso e de serviços de correio eletrônico, transferência de arquivos e acesso a páginas web. Item correto. A internet funciona a partir do modelo cliente-servidor. Nesse modelo, os computadores operam como clientes conectados aos servidores. Os servidores funcionam como provedores de acesso e de diversos serviços. Banca CESP, Câmara dos Deputados, 2012. Access Point ou Hotspot é a denominação do ponto de acesso a uma rede Bluetooth operada por meio de um hub. Item errado. O Access Point é um dispositivo de rede utilizado para fornecer acesso sem fio à internet e estender a cobertura de sinal. Hotspot é o nome do local físico que disponibiliza a internet sem fio. Não é um ponto de acesso a uma rede Bluetooth, mas a uma rede wireless. Não é operada por meio de uma hub, é operador por meio do próprio dispositivo Access Point. Banca CESP 2018. A investidura em cargo público ocorre com a nomeação devidamente publicada em Diário Oficial. Item errado. A investidura em cargo público ocorrerá com a posse. Artigo 7º. Banca CESP, ABIN 2018. O estágio probatório inicia-se na data da posse do agente público, findando-se com o término do prazo de 3 anos. Item errado. O estágio probatório inicia-se na data do exercício do agente público e não da posse. São estáveis após 3 anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. Banca CESP STM 2018. Provimento é o ato emanado da pessoa física designada para ocupar um cargo público por meio do qual ela inicia o exercício da função a que fora nomeada. Item errado. Provimento é o ato emanado da autoridade competente pelo qual se efetua o preenchimento do cargo público com a designação de seu titular. O ato da pessoa física designada para ocupar o cargo pelo qual ela inicia o exercício da função a que fora nomeada é o exercício. Banca CESP PRF 2013. O emprego do acento nas palavras ciência e transitório justifica-se com base na mesma regra de acentuação. Item correto. Ciência e transitório são paroxítonas terminadas em ditongo, logo, são acentuadas pela mesma regra. Banca CESP, Defensoria Pública da União 2016. Presentes no texto, os vocábulos caráter, intransferível e órgãos são acentuados em decorrência da regra gramatical que classifica as palavras paroxítonas.
Item correto. Caráter, intransferível e órgãos têm sua sílaba tônica na penúltima sílaba. São paroxítonas. Observação. Poderia gerar dúvida a palavra órgãos, mas ela não termina em O, termina em ão. Bancasesp, PRF, nível superior 2012. As formas patrimônio e polícia são acentuadas em decorrência da mesma regra de acentuação. Item correto. Patrimônio e polícia são acentuadas porque são paroxítonas terminadas em ditongo. Bancasesp, FUB 2016. O arquiteto Oscar Niemeyer transformou as ideias em prédios. A ausência de acento agudo em ideias está em conformidade com as regras ortográficas vigentes? Item correto. Segundo a nova ortografia, paroxítonas que tragam ditongos abertos não serão mais acentuadas. Bancasesp, cargo técnico, contabilidade 2018. Em relação aos conceitos, objetivos e finalidades da contabilidade, julgue o item subsequente. O objeto de estudo da contabilidade são as entidades econômico-administrativas, o que inclui as instituições com fins sociais. Item errado. O objeto de estudo da contabilidade é o patrimônio. Observação. O item refere-se ao campo de aplicação da contabilidade, as haciendas. Bancasesp, cargo técnico, contabilidade 2018. Em relação aos conceitos, objetivos e finalidades da contabilidade, julgue o item subsequente. A análise de balanços não é considerada uma técnica contábil, tendo em vista que foi formulada e desenvolvida no âmbito da administração financeira. Item errado. A análise de balanços é sim uma técnica contábil. Técnicas contábeis, escrituração, demonstrações contábeis, análise das demonstrações contábeis, análise de balanços e auditoria. Bancasesp, cargo agente, Polícia Federal 2018. Considerando que a contabilidade é a ciência que estuda os fenômenos patrimoniais sob o aspecto da finalidade organizacional, julgue o item a seguir. No que se refere a conceitos, objetivos e finalidades da contabilidade. Sob a ótica citada, o objeto da contabilidade é o patrimônio do ente contábil específico. Item correto. O objeto da contabilidade é o patrimônio das entidades. Bancasesp, TRT, 8ª Região, 2016. A aplicabilidade das normas de eficácia limitada é direta, imediata e integral, mas o seu alcance pode ser reduzido. Questão errada. A aplicabilidade direta, imediata e integral é característica das normas constitucionais de eficácia plena. As normas constitucionais de eficácia limitada apresentam eficácia indireta, mediata e reduzida. As normas constitucionais de eficácia contida, apesar de ter aplicabilidade imediata, somente produzem efeitos após a edição de norma infraconstitucional integrativa. Questão errada. As normas de eficácia contida possuem aplicabilidade imediata e produzem todos os seus efeitos desde a sua edição, mas podem sofrer restrições em seus efeitos. Bancasesp, MEC 2015. Em virtude do princípio da aplicabilidade imediata das normas definidoras dos direitos e das garantias fundamentais, tais normas podem ser de eficácia plena
ou contida, mas não serão de eficácia limitada. Questão errada: há direitos fundamentais que são normas de eficácia limitada. Por exemplo, artigo 6º da Constituição, norma programática que enumera direitos sociais. Banca CESP 2015, TCE, inspetor. Acerca do concurso de pessoas e dos princípios de direito penal, julgue o item seguinte. Segundo o princípio da intervenção mínima, o direito penal somente deverá cuidar da proteção dos bens mais relevantes e imprescindíveis da vida social. Item correto. O princípio da intervenção penal mínima sustenta que o direito penal só deve proteger os bens jurídicos mais relevantes à sociedade, fragmentariedade do direito penal, e apenas quando isso for impossível de ser realizado pelos outros ramos do direito, subsidiariedade do direito penal. Banca CESP 2016, Polícia Civil, cargo agente. O princípio da insignificância no direito penal dispõe que nenhuma vida humana será considerada insignificante, sendo que todas deverão ser protegidas. Item errado. O reconhecimento da insignificância da conduta implica o reconhecimento de que a conduta não é materialmente típica, ou seja, que a conduta não se enquadra no conceito material de crime, pois não é capaz de lesionar de maneira significativa o bem jurídico protegido pela norma penal. Banca CESP 2014, Câmara dos Deputados, cargo consultor legislativo. Um dos princípios basilares do direito penal diz respeito à não transcendência da pena, que significa que a pena deve estar expressamente prevista no tipo penal, não havendo possibilidade de aplicar pena combinada a outro crime. Item errado. O princípio da intranscendência da pena está relacionado à impossibilidade de a pena passar da pessoa do infrator, ou seja, da impossibilidade de se aplicar a pena criminal a uma pessoa diversa daquela que praticou o delito. CESP 2018, PC, Perito Criminal. A respeito do inquérito policial, é correto afirmar que, contra o despacho da autoridade policial que indeferir a instauração do inquérito policial a requerimento do ofendido, caberá reclamação ao Ministério Público? Item errado. Caberá recurso ao chefe de polícia, na forma do artigo 5º, parágrafo 2º do CPP. CESP 2018, PC, Perito Criminal. A respeito do inquérito policial, é correto afirmar que o inquérito policial pode ser definido como um procedimento administrativo pré-processual destinado à apuração das infrações penais e da sua autoria. Item correto. O inquérito policial é um procedimento administrativo, não é judicial, pré-processual anterior ao processo, destinado à apuração das infrações penais e da sua autoria, finalidade de obter elementos de convicção necessários ao ajuizamento da ação penal. CESP 2017, TRF1, Técnico Judiciário. Apenas no caso em que o investigado estiver preso preventivamente, o inquérito policial deverá se encerrar em até 10 dias, contados a partir do dia subsequente à execução da ordem de prisão. Item errado. A prisão não precisa ser necessariamente a prisão preventiva. Pode ser, por exemplo, prisão temporária ou em flagrante. O prazo de 10 dias, por ser um prazo material, é contado a partir do próprio dia da prisão. Se você está estudando para concursos e anda desmotivado sem materiais de qualidade, entre para a nossa comunidade no Telegram
e receba materiais gratuitos, como mapas mentais, resumos e videoaulas exclusivas, além de muitas dicas para a sua preparação. Acesse o link do grupo na descrição desse vídeo.